Oi, eu sou o Perichi E eu, Pedersani. e hoje a gente vai reagir à entrevista do Renan Santos no Globo News. E esse vai ser um dos vídeos mais difíceis que a gente já fez aqui no canal. Então já deixa o like e segue a gente. Porque aqui a gente reage sobre tudo que está acontecendo na internet. E como a gente está no período eleitoral, é óbvio que a gente não vai perder isso. Então vamos embora pro vídeo. Acompanho muito as falas do senhor, você já falou, já chamou o Centrão de vagabundo, de parasita. E o senhor sabe exatamente como funciona uma PEC. Né? Assim, precisa de apoio, precisa de muito voto. Como que o senhor pretende fazer isso? Sadi, eu aceito a alcunha do antissistema no sentido de que eu não participo do grande jogo e seus vícios. Mas eu entendo o funcionamento da fábrica de salsichas, que é o Congresso Nacional. Durante o impeachment da Dilma Rousseff, eu organizei manifestações de rua e eu participei do próprio comitê do impeachment. A gente tem parlamentares no Congresso que aprovam projetos, mesmo sendo oposição aos governos. Ele nunca foi deputado. Ele nunca foi nada, né? Ele nunca foi deputado, ele nunca foi vereador, ele nunca foi senador, ele nunca foi governador. Ele nunca foi nada. E ele está dizendo que sabe como funciona lá dentro. Como se ele nunca foi nada, porque ele organizou manifestação. A experiência dele é: organizei manifestação, estou pronto para concorrer à presidência. É. A presidência da República. Então, é justamente isso. Ele não quis nem começar por baixo, ele quis começar por cima, porque organizou manifestação. É. Audacioso ele, né? Existe um momento de você, assim como existe um momento de eu ser o Renan militante do MBL, existe um momento de eu ser o Renan o presidente no Partido Missão. Coisa que o partido dele não faz. Porque qualquer projeto que venha do PT, ele já nega. Tá, e qual foi o projeto que o Missão passou adiante? Não sei. Mas tá aí, ele tá dizendo que ele vai conseguir aprovar os projetos dele, que a gente vai saber ainda qual é, sem precisar se vender. Não, tudo bem. Essa é a ideia que a gente tem que ter de qualquer político, né? Mas vamos ver, né? Ele disse que sabe como é que funciona, porque ele organizou manifestação. Mesmo com as diferenças postas, chamando os membros do Centrão, que são parasitas, olha, é o momento de chamar de parasita, é o momento de chamar o parasita pra mesa e ele me chamar de irresponsável, do que ele quiser chamar, e colocar as diferenças e a gente começar a tratar dos projetos. Tão lindo a forma como ele fala, né? Como se a realidade fosse isso mesmo. Mas ele é um garoto sentimental, assim. Tanto que na convenção do partido dele, ao qual anunciaram a candidatura dele, ele chorou por receber uma mini espada, como ato simbólico de que, sei lá, ele vai ser um rei Arthur. Não sei, mas pra que se deu uma mini espada, né, pra anunciar a candidatura de alguém e ele chorou receber. E pra quem não viu, foi a cena mais ridícula do mundo, tá? Ainda entregaram com uma luvinha branca. Eu vi uma menina falando que é muito engraçado que supostamente, o Renan não consegue deixar de ter a cara do playboy que trata mal o garçom. Pois é. Pois é. Até a Supostamente. forma dele falar, né? Supostamente. Supostamente. A pessoa que nunca participou de nada, que só quer fazer vídeo para poder ter corte na internet, e não sabe como a realidade funciona, ele cria uma distopia e ele acha que realmente todo mundo vai sentar ali, vão conversar e vão ver o bem pro Brasil. O povo não tá nem aí pro bem do Brasil, eles querem poder e dinheiro. E eu acho engraçado que ele escolhe atacar, chamar o Centrão de parasitas, quando o Centrão é justamente a massa de manobra para fazer projetos ou da esquerda ou da direita e para frente. Se esse povo tivesse realmente interessado pelo bem do Brasil, o fim da escala 6x1 estaria tão empacado como tá? Já teria sido aprovado há muito tempo. A lei contra a misoginia. Não que ele se importe com esse tipo de projeto. Gente, já curte o vídeo, tá? Que vai ser um tempo aqui doloroso. Eu tô sofrendo. O que eu sinto é que quando você tem um presidente que tem vontade de realizar algo, que ele tem um plano, mesmo quando ele não é bem aprovado, ou quando ele tem dificuldade de construir maioria, e eu posso dar um exemplo, Fernando Henrique no segundo mandato, ou Michel Temer com seus 3, 4% de aprovação, quando você tem agenda, você mesmo assim consegue compor. Gente, ele é muito delulu, gente. Que Brasil que ele vive. Ele usa como sucesso de governabilidade o Temer. Claro, o Temer é do Centrão. O Centrão que ele acabou de falar que eram parasitas? Não dá pra entender. O que ele quer, afinal? Gente, ele é muito delulu, ele não faz a mínima ideia de como as coisas funcionam. É tipo assim, vou bater numa empresa multinacional, que movimenta bilhões, vou falar, oi, eu quero ser o CEO de vocês. Eu já fiz festa na faculdade, eu fui do diretório acadêmico, posso? Não, e sabe o que é pior?
Será que ele acha que ele vai chegar lá na presidência, se ele for eleito, e vai ficar fazendo os videozinhos que ele faz pro Instagram, e ele acha que isso vai contar? Que o pessoal vai ceder por causa disso? Só dá certo pro Trump. Gente, ele não faz a mínima ideia de como as coisas funcionam. Mas assim, uma coisa a gente tem que bater palma. Ele Tá já melhor do que a falou do que o Flávio. Flávio. Eu tava pensando Tá nisso. melhor do que a do Flávio, porque pelo menos ele tá respondendo as perguntas. Pelo menos ele tá De uma respondendo. forma de Lulu, mas tá respondendo. Ele tá sendo delusional, mas pelo menos ele tá dentro da proposta da entrevista. É. O Flávio nem isso fez. Ele foi de Lulu fora. Não, Flávio, sim. Como você pretende governar? Se eu não for, vai ter boca de fumo no jardim de infância. É Foi isso. Claramente ele é anti-PT. Ele, pelo que ele já falou nesses 3 minutos de entrevista, ele é anti-centrão e ele já teceu uma crítica bem firme ao Bolsonaro. Ele vai ter que ir aliado. Esse menino vai primeiro fazer, sei lá, vai ser vereador, vai ser prefeito, veja como as coisas funcionam, depois você participa para a presidência. Entendeu? A sua experiência de fazer manifestação não adianta de nada. Um ponto bastante relevante da sua proposta é a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, antes mesmo da sua posse, caso o senhor se eleja. Eu fico olhando para esse cara, eu não sei se ele é velho ou se ele é novo. É porque ele tem uma cara estranha. Ao mesmo tempo que ele tem cara de ser novo, ele parece ser bem velho. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com política de fato. E ela tem um catálogo de como ela tem que fazer a sobrancelha dela para determinados períodos durante o governo que ela está atuando. Quando ela precisa colocar uma imagem de mais carrasca, ou uma imagem de mais benfeitora, ou uma imagem de mais conciliadora, a forma como ela faz a sobrancelha dela muda. E o que você está pontuando, eu estava reparando, o jeito que fizeram a sobrancelha dele é para dar muito essa ideia de um rosto atemporal, para ele servir tanto para a galera mais velha quanto para a galera mais nova. Eu tava aqui olhando para a cara dele, pensando nisso. Mas não, é porque não dá para saber, é uma cara estranha. É proposital, é muita gente ganhando dinheiro em cima de como montar a imagem para conversar com esses públicos aí. Enfim, foi só uma observação. Vamos voltar para as propostas. O carrapato sabe que o boi não pode morrer. E eles sabem que em alguma medida reformas terão que passar. Na transição é o melhor momento. Na transição, eu posso negociar com deputados e senadores que perderam suas... Tá bom, então ele tá falando que ele vai negociar chamando todo mundo de Parasitas. parasita. De carrapato, inclusive, agora ele acabou de chamar. Ele nem entrou na presidência e já tá xingando todo mundo. E ele acha que se ele ganhar, na transição as pessoas vão fazer o que ele quer. Porque ele ganhou. Pelo amor de Deus, né, ô menino? As pessoas não vão fazer tudo que você quer só porque você quer. Entendeu? Você tem que entender isso. E assim, meu amor, existem 3 poderes. Coisa básica, existem 3 poderes. 3. Você não é o único. Tá? Pois é. Você vai ser o chefe do executivo, você vai ser o chefe de um dos poderes. Na verdade, você vai ser o que menos manda. Você é o que menos manda. Entendeu? Você é o que menos faz alguma coisa. Você vai ser o que menos vai mandar e o que mais vai apanhar, porque é para isso que o presidente serve. Então, assim, primeiro, você não sabe nem o que um presidente é o certo faz. Então, assim, baixa a bolinha, tá? Porque você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Ainda mais xingando os outros do jeito que ele tá xingando. Vai fazer uma aula de esgrima, aprender a usar sua espadinha, qualquer coisa nesse sentido. No último fim de semana no Congresso do Missão, o senhor deu a seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que vocês vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? Foi uma bela declaração que eu dei. Uma bela declaração que eu dei. Eu estou muito orgulhoso de ser um imbecil. De mim mesmo. Gente, ele é completamente narcisista. Foi uma bela declaração que eu dei. Pra quem? Oh, meu Deus do céu. Mas vamos ver que eu tô interessado nessa resposta dele. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. Ou seja, ele vai matar só se for bandido pobre. Que aí é uma herança do
ex-presidente Bolsonaro, que quando ele fala que bandido bom é bandido morto, é se o bandido for pobre, porque se o bandido estiver morando no mesmo condomínio que ele, for Como ela amiguinho da filha perguntou dele, ali. é. E os corruptos? Ela perguntou, e quem sonega imposto? E os políticos corruptos? E os grandes empresários? Esse aí vai poder ficar vivo. É só o pessoal da periferia. É, Ele vai mandar matar. que resolve muito problema. Pois é. Mas não tem o risco de matar inocentes? Eu tô falando isso porque o senhor está falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. O senhor não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não tem. A gente já vive numa sociedade do abuso. Primeiro, a gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação dos direitos humanos se tornou regra. Ou seja, vamos lá. Ele não sabe como funcionam as coisas. Ele acabou de falar que não teme de abuso e que inocente morre. Se o que mais tem é inocente morrendo. Óbvio que ele não teme abuso. Ele é a pessoa que grita no meio de uma multidão que vai abusar de uma mulher. Pois é. Ele vai falar que tem medo de acontecerem abusos por conta da frase dele? Pois é. Se você é um policial e tá na rua e está diante de um bandido que tá apontando uma arma pra uma pessoa, como agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista, tava no meio da rua, um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara tirou ele, matou ele pelas costas. O que um policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. Quem comanda a polícia é o governador, não é o presidente. Ele se candidatou pro cargo errado. Eu acho que ele confundiu na hora de marcar o X em... Meu Deus do céu, quer dizer... Aí você vê o seguinte, olha só. O crime mesmo ele não vai combater. Ele não- Porque se você prestar atenção, ele não fala proposta para combater o crime de cima, que é o crime organizado. Entendeu? Como tem sido feito. Ele não tem essa proposta. A única proposta que ele tem é matar o ladrão de celular preto favelado. É essa. Entendeu? E aí pode ser qualquer um que a polícia fale que estava armado. Porque, segundo ele falou, não vai ter inocente morrendo, não vai ter injustiça, não vai ter nenhum tipo de erro, né, da polícia. Então, a gente vai viver num país onde a polícia olha para você, pode te dar um tiro se ela não gostar de você, e depois só vai falar que você estava armado, e é isso. Entendeu? Então, assim, ele não tem proposta para segurança, porque esse departamento não é o departamento do presidente, ele não falou nada sobre o combate com inteligência, que seria o papel da presidência, e falou só no caso da polícia, que não é o papel do presidente. Então, segurança zero. Ele tem um slogan, que é o que o antigo presidente tinha também, o crime organizado cresceu pra cacete enquanto ele tava aí. Engraçado ele ter citado especificamente o caso de a morte de uma criança autista, que, óbvio, é um absurdo em muitas e muitas camadas, mas não é um colega de partido dele que falou que se tiver como identificar a possibilidade do feto ter autismo ou síndrome de Down era para liberar abortar porque vai ser uma pessoa ineficiente para o mercado? Uma pessoa do partido dele defende que se pré-candidato a aborte, deputado. que se aborte uma criança caso seja identificado que ela vai ter autismo. E caso que você perceba uma doença na criança que ela vai ter, que você vai destruir a qualidade de vida dos pais. Entendeu? Então você tem algumas doenças que eu posso verificar ainda no feto, que a criança ela vai ser totalmente dependente e aí você destrói a qualidade de vida dos pais. Então nesses casos eu sou a favor. Então eu não sou a favor. Eu não sou o cara que não pode ter aborto de nenhuma maneira. Eu acho que até 8 semanas, nesses casos. E aí ele vem falar dessa questão de que é um absurdo ter matado uma criança autista. Óbvio que é. Mas qual moral que ele tem para falar? Para usar esse exemplo. Ele usou esse exemplo por um motivo. Para gerar comoção. Exato. Entendeu? Então, consegue entender qual é a jogada política que ele está tentando fazer? Ele está querendo pegar na revolta da pessoa, principalmente quem já foi assaltado. Eu já fui assaltado mais de 10 vezes aqui no Rio. Eu já perdi meu celular de várias formas possíveis. E eu sei que isso que ele está falando não faz o menor sentido. E que ele não tem poder para poder fazer isso. Então, ele não vai resolver nada. Entendeu? Vai ser basicamente assim... Chega lá, não resolveu nada, ele vai falar, mas isso daí é da responsabilidade do governo do Estado, não meu. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa, está permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que eu entendo quando o senhor fala, vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Natuza, desculpa interromper, entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais... Não é uma Não confusão. Exato, tipo, o policial ele já pode reagir
com uma arma de fogo, caso haja uma arma de fogo sendo utilizada em um ato criminoso. Isso já existe. Isso O já que você tá na está Constituição. falando o que você está falando é porque ele vai poder usar indiscriminadamente. É isso que você está dizendo. É de tipo assim, o cara. Você viu, um policial viu um cara roubando ali na esquina um celular de alguém e essa pessoa não estava armada, não estava nada. Daqui ele dá um tiro lá no cara e mata ele. Nossa, e a barba dele é muito falhada. Entendeu? É basicamente isso. E ela tá certa na argumentação. Ele não tem que falar porque isso daí é dela. Foi o que ele falou. Mas aí agora ele tá querendo criar uma outra narrativa porque ele viu que o que ele falou pegou mal. Não, ele vai falar que ela é burra. Quer ver? Ela que entendeu errado. Será? Ela aposta. A ideia própria de que o Estado ele vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais, me parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Ou seja, ele não vai fazer nada. Já que a ideia parece óbvia, e já tem essa lei. Não, constitucional. e já é constitucional, ele não vai fazer nada. Ela falou, não, então o que você está falando é que vai fazer disso uma política de Estado. Ele, não, de forma alguma. Vou continuar mantendo a Constituição. Vou manter o que já tá. É só um slogan. Ele acabou de falar, é um slogan. Ele não vai fazer nada. É isso. O que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas. Uma pessoa campanheira, de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não, por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Cada um é construído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação. Mas Viu como ele procura só corte na internet? Ele literalmente acabou de falar que ele não vai fazer o que tá no slogan da campanha. Por um lado é até bom, né? É. Por um lado é até bom, mas ele acaba de assumir que o slogan da campanha é um e a forma como ele vai agir dentro do governo é outra. Aí a jornalista pergunta, você está me dizendo então que existe uma pessoa durante a campanha que vai afirmar que vai fazer coisas e outra que vai fazer uma outra coisa enquanto governa? Ele diz, não. Gente, Não, mas você tá vendo como ele só quer gerar corte pra internet? ele tá... É basicamente assim, ó, o que ele falou lá é o título da matéria, que é para chamar atenção. E aí depois ele explica o que aquilo quer dizer. Então, assim, é só para poder gerar corte pra internet. E ele tá chamando vocês que votam nele de burros, porque vocês estão acreditando num slogan que ele já falou que não vai cumprir. se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Mas Que não é assim já na é vida o que real? acontece, em que mundo você vive. Você é pego em flagrante. Ou tu vai tomar tiro da polícia, ou você vai ser preso. Você acha que acontece o quê? Que eles saindo dali e vão fazer uma broderagem? Vamos lá, vamos jantar. Mas isso já acontece, moço. Mas isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, que ele fique preso. Porque hoje a regra é o prendeu, soltou. Mas aí já não estão resolvendo isso. Na entrevista do Flávio, ele até falou como se fosse dele, mas não era, né? Essa alteração. De ser reincidente. Exato, então, E tipo... outra, direito à defesa todo mundo tem. É constitucional. Entendeu? Enfim. Dos juízes. Hoje ele controla o Congresso do Lar, a Assembleia. A imprensa não é livre, muitos jornalistas. O senhor, em nome do seu combate, do seu plano de combate à criminalidade, está disposto a o custo de um regime autoritário ou de atropelar o Supremo Tribunal Federal se ele viesse colocar contra as suas medidas, por exemplo? Não, eu não vou atropelar nada. Vou fazer o estrito cumprimento da lei. O estado de defesa, que é necessário para que uma operação policial aconteça numa favela ou numa cidade tomada pelo crime, se necessário, será colocado naquela região. Então O você não vai Michel fazer tem- nada como o Bukele. O que ela tá falando é que ele se baseia muito no Bukele. E que, no caso, para ele poder agir como as propostas que ele tá colocando, ele precisaria atropelar o STF e colocar a força dele na mesa e falar, do jeito que eu quero, não importa se os outros dois poderes estão falando o contrário. Não golpe. Aí o que ele falou foi, não vou fazer isso, eu não vou atropelar ninguém. Aí o que ela diz então, por que você tá colocando as ideias desse cara no seu plano de governo, se quando você assumir, você não vai seguir a linha dele, até porque a linha desse cara não pressupõe uma democracia. É porque, de novo, gera corte pra internet. E a galera vai... Entendeu? Tudo que ele faz e todo o governo que ele está propondo é baseado em gerar corte para Instagram. Aí quando ele entrar lá, isso. ele não vai conseguir fazer nada. Mas é. Entendeu? É só para gerar corte, porque aí ele ganha mais seguidor, entendeu? É só para isso. Mas eu não sou o Bukele. Eu sou brasileiro, meu nome é Renan Santos. Eu não sou neto de palestinos. Eu tenho outra família. Então por que você usa ele como exemplo? Tá? Você faz...
Ninguém falou que você é o Bukele. Só que quem fica falando que vai fazer essas coisas do Bukele é você. Aí você não quer que tenha comparação? Se você usa ele para poder comparar? Eu te falar que eu tava muito mais preocupado sobre quem é o Renan Santos antes de ver essa entrevista. Até então eu ficava realmente preocupado com as ideias de poder que ele emana nas propostas dele. Mas agora assistindo, ele parece só um adolescente birrento que quer ser a abelha rainha na escola. Ele parece a Blair, e olha que eu era Team Blair em Gossip Girl, mas ele parece se Blair e Chuck se fundissem numa pessoa só. É E mesmo, né? eu tava muito preocupado com a cartilha que ele tava demonstrando nas propostas dele, mas assistindo a entrevista, gente, Ele é só garoto mimado. ele é só. Ele que acha que todo mundo vai fazer o que ele quer. E que nem é bonito pra isso. Pois é. Se você não quer que te comparem com um ditador, não usa esse ditador como exemplo para você. Porque você deixou explícito que você iria se basear nas políticas do Bukele, que é um ditador. Se você fala isso, as pessoas vão te comparar com ele. E você não tem que ficar com raiva, porque quem falou foi você. Agora, se você não assume as coisas que você fala e não quer arcar com as consequências disso, você só mostra que você é um garoto mimado. Ai, olha, tá me estressando. Estamos exatamente no Rio de Janeiro. Existe democracia plena no Rio de Janeiro? Com aquela turma toda que foi presa lá na LERJ, a própria Polícia Federal que falou que havia uma relação muito clara entre Comando Vermelho e o Bacelar, TH Joias na campanha do Flávio Bolsonaro, TH Joias que é do Comando Vermelho na campanha do Flávio Bolsonaro. Existe qual é o modelo democrático aqui? O cabelo dele nem mexe. Tanto produto que tá nesse Muita cabelo. pomada. Mas uma coisa que eu tô gostando é esse arranca-rabo da extrema-direita. Ai, tá maravilhoso. Porque pro Missão crescer, ele precisa derrubar o bolsonarismo. Porque eles estão disputando o mesmo campo ideológico. Então, assim, ele. Não, e sabe o que é melhor? Agora, pensando por um lado, eu até concordo um pouco com o Lula de não ir para debate, porque eles vão se comer lá. Porque, ó, é ele, o Zema, o Flávio, entendeu? O Caiado, eles vão se matar lá entre eles. Pra que o Lula precisa ir se eles mesmos já vão se destruir? Mas será que eles vão entender um que o outro tá falando? Porque assim, eles têm uma mania de. Não. Uma pessoa pergunta uma coisa, eles entendem outra, eles vão ficar. Vai ser o debate mais doido. Olha, quando começar os debates presidenciais, se preparem. Vai ser uma coisa hilária, porque eles não falam coisa com coisa, nada que faça sentido. Imagina juntar todos eles numa sala. E assim, a gente pretende fazer live para assistir os debates da presidência. Então fica prestando atenção que a gente vai assistir junto. Vai ter que ter pipoca. Uma Olha, pipoca, uma Coca Zero. Vai ser melhor do que o candidato padre. Nesse eu acho que eu não vou me estressar. Nesse eu acho que eu vou rir, porque não vai ter como. Não vai ter Imagina, botar todos eles juntos. Todos os delulus juntos numa sala só. Fala desses sucessivos decretos de estado de defesa. Pontuais em locais diferentes. Eu sei, mas como é que garante, o senhor sabe, suspende direitos? A gente vai atuar. Como é que garante que o morador, que não tem nada a ver com o crime, não vai ter os direitos suspensos? O morador já não tem direito nenhum. Ou seja, foda-se. Ou seja, qualquer pessoa que more num lugar de vulnerabilidade, seja em cima de um morro ou no asfalto, vamos matar todo mundo. Quem estiver no meio do caminho tava ali porque tava no momento errado, no lugar errado. Foda-se o morador, entendeu? Ele já não tem direito hoje mesmo, então não tem que reclamar. Exato. Aí acreditar numa ficção de que aquele morador de uma favela ou de uma cidade tomada pelo crime organizado, ele é um titular de direitos. Ele tem direitos nominais. Ele tá segurando pra não falar assim, mas todo mundo que mora lá é bandido. Não, mas assim... Deve estar aqui, ó, pra sair, ó. Vamos ser bem sinceros. O Missão, ele nasce numa premissa supremacista. O Missão, ele nasce de uma premissa supremacista e ponto. Então, como é que garante que isso não vai acontecer? De acordo com a lógica do próprio direito que a gente está aplicando, aqui não é nem a gente que está querendo, porque já passou essa legislação das facções. Você determinar que a pessoa é membro de uma facção criminosa, é essa pessoa que vai ser alvo de uma operação policial. Não, morador. Mas aí a gente está falando de decreto de estado de defesa. O decreto de estado de defesa é para você fazer operações, e nestas operações você busca... Então a polícia vai chegar lá e vai sair perguntando para todo mundo? Você faz parte de facção? Não, você faz. Ele tá se fazendo de desentendido. Tá. Ela foi bem clara na pergunta. Tá. É porque ele não sabe o que responder, porque é o que eu tô falando, tá aqui na garganta dele para sair. Não, vai matar todo mundo, porque todo mundo lá é bandido. Tá aqui para poder sair. Por isso que ele tá se fazendo de desentendido, porque ele sabe que vai pegar mal para ele. E a meia dele não tá combinando com o sapato.
Essa parte aí também é horroroso. Agora, como é que o senhor vai fazer isso em 2 meses? Porque no caso de estado de defesa, o senhor tem um limite de 60 dias. O senhor sabe disso? Sim. Tem um limite de 60 Sim, dias. que pode ser Está 30 prorrogado, dias sim. e mais 30 dias. O que eu entendo e quero saber do senhor é o seguinte: ou o senhor vai resolver a criminalidade por meio do estado de defesa em 60 dias, ou o senhor vai atropelar a Constituição. Não, porque não é assim que é feito o enfrentamento. Você tem 2 modelos de enfrentamento ao crime organizado. Você tem 2 operações de... Ué, mas tu acabou de falar que essa é a sua fórmula. Essa não é a tua fórmula? Você tá falando que você tem 60 dias pra acabar com o crime organizado do Brasil. Sabe o que foi melhor? Aí ela, você sabe disso? Ele, sei. Olhando para... Sei. Ficou caolinho. Sei sim. Desespero batendo de que não sabia dessa informação. Vamos ver, vai conseguir acabar com toda a criminalidade do Brasil inteiro em 2 meses. Ou seja, eu tô me sentindo um idiota por ter ficado preocupado em relação à candidatura dele. Ele fala que vai fazer as coisas, aí depois, quando aperta mais um pouquinho para saber como ele vai fazer, ele já fala que não vai fazer. Queria falar um pouco de feminicídio. O senhor acompanha os números. A gente viu uma redução dos crimes violentos como homicídio, latrocínio em 2025, mas feminicídio na contramão subiu, bateu recorde. Eu li o programa de governo do senhor. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas não tem nada sobre feminicídio. Eu queria saber qual que é o plano do senhor para combater o feminicídio. Não só feminicídio, como violência contra a mulher como um todo, ele está inserido no contexto da Lei de Responsabilidade Gerencial, que é o sistema de metas para municípios e estados. Mas por que não tem nada no plano do senhor? Porque- Específico. O senhor... Porque Ou seja, não é uma coisa que ele se preocupa. Ele não tem Aí, meta para acabar com o feminicídio. pelo que eu entendi, ele vai falar que isso é dever do governo do estado. Tal qual é roubo de celular, mas aí ele tá, né, preocupadíssimo. Isso não deveria ser destacado? eu destaco nas minhas falas, eu tenho vídeos gravados, eu tenho participações em congressos e eventos que eu trato desse assunto. Tá, mas isso daí não é... O seu plano de governo é o que tem que ser cobrado para você. Não, ele tá falando que o feminicídio é um problema de cada estado. E assim, ele não é tão importante quanto as outras coisas. Não, a mulher que se foda. Mas o senhor tem algum problema contra a palavra feminicídio? Não, eu tenho um problema muito específico contra querer ficar fazendo proselitismo, fingindo que se preocupa, como é o caso do Flávio, que ficou querendo dar celular agora pra falar que gosta de mulher. Ou seja, ele não se preocupa. O cara... Meu Deus! Meu Deus! Ele literalmente falou que não se preocupa com a questão do feminicídio. Porque você falou, não quero fazer proselitismo fingindo que me preocupa. O senhor não se preocupa? Não, me preocupa, mas eu não vou fazer proselitismo vagabundo. Mas o senhor não acha que é urgente? Eu acho que é urgente o tema do enfrentamento à violência contra a mulher, sim. Por isso que isso entra na Lei de Responsabilidade Gerencial. É um dos 10 temas que vão estabelecer as métricas para municípios e estados. Ele não fala feminicídio. Ele não fala. Ele não fala. Acho que ele tem medo do corte. Para avaliação. Porque as principais políticas que estão sendo tocadas para enfrentamento à violência contra a mulher estão sendo tocadas em municípios e estados. O uso das polícias e das guardas civis. Ou seja, ele sabe que o dever do policiamento tá na mão do governo do estado. Ele sabe. Ele só ignora quando convém. Não, e detalhe. Para ladrão de celular, é prender ou matar. Para feminicídio, cada ele nem governador que se fala vire. a palavra e cada município, estado e município e estado que se vire. É com eles. O problema é deles, não é meu. A gente vai botar uma meta ali e aí E ele eles que se virem para cumprir. resolvem. É isso que ele falou, entendeu? reconhece o problema, ele só não se importa. Eu estou falando isso, candidato, para explicar, porque a pena foi aumentada no ano passado. Né? Se fosse um caso só de endurecer a pena... Mas eu não acho que seja só endurecer. Não, mas é porque o senhor falou, eu sou a favor, É né? porque Qual que é falta- o plano, qual que é a ideia, qual que é o detalhe? Falta isso Vou dar um no exemplo. seu plano de Não, governo, eu vou dar um exemplo. candidato. O senhor falou da Lei de Responsabilidade Gerencial. Eu confesso que custei a encontrar uma vínculo? prioridade do seu governo para redução Então, de feminicídio. então, desculpa, então eu falo pouco de saneamento básico e minha campanha toda eu tratei do assunto, mas o livro não fala. Porque são políticas federativas. Você tem entes federativos responsáveis por isso. De novo, ele tá dizendo que ele não vai fazer nada, que é pro Estado. Sim. E ela tá tentando mostrar para ele que ele tá... Que ele tá colocando o tema de lado. Ele tá falando que é com o governo do estado e prefeitura. A gente vai ver um vídeo agora, daqui a pouco a gente volta para poder comentar. Pode rodar, por favor. O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. E essas Mas aí você é machista, o Eu sou. Então me chamem, eu sou. Porque certas coisas tem que dar o nome aos bois. Esse vídeo, candidato, é de 25 de abril do ano passado, num programa da internet que o senhor tinha, tá ali com alguns colegas. Alfa.
Queria que o senhor Que é um carro Alfa Romeo, tá? Antes que vocês façam construções outras que... Eu queria pedir para o senhor esclarecer. Eu quero ver o que ele vai falar agora. Inclusive, não sei se viram o vídeo inteiro. Vimos. O vídeo inteiro, uma das coisas que eu discuto, aquele é um influenciador digital masculinista, sobre a questão homem-mulher e sobre a questão, eu tenho uma opinião muito diferente da dele, de que ele defende, eu tenho que lembrar dessa entrevista, mas ele defende a ideia de que as leis, por exemplo, de direito de família são muito punitivas com relação aos homens. Eu falo, a maior parte dos casos no direito de família envolve homem que não paga pensão e homem que não está presente. A figura do homem presente, ela deixou de existir. E a provocação que eu faço ali, que é uma provocação válida, é a figura masculina, ela tem que retornar de maneira positiva na nossa sociedade. O que é isso? E isso é uma culpa de quem? Do homem. Vou dar um O que exemplo. significa? O que significa? A maior parte dos jovens que cometem crimes no Brasil não tem a figura masculina por perto. Usar esse argumento é de uma estupidez gigantesca. Por quê? Quem abandona os filhos é o pai. A mãe não abandona. Então é o pai. Então é óbvio que o maior número de pessoas que cometem crimes são sem pais, porque são os homens que abandonam. A mulher não. Então não tem como você se basear dizendo que a causa do cara ter cometido crime é por causa do abandono paterno, porque não tem dados para saber do outro lado. Se fosse ao contrário, se fosse o abandono da mãe, essa pessoa cometeria crime ou não? Não existe esse estudo. Então não tem como você usar isso como base de um estudo, seja lá o que ele esteja tentando fazer, porque não existe um estudo do outro lado, porque não acontece. Entendeu? Ele poderia falar sim, que é porque um lar foi desestabilizado, entendeu? A criança nasceu com trauma de abandono, seja lá de quem for, mas não por causa de figura paterna, de figura masculina. Porque não existe um contraponto desse estudo para poder mostrar se o mesmo aconteceria se fosse a mãe que tivesse abandonado. Porque a mãe não abandona, é o homem. Entendeu? Então, isso é uma idiotice gigantesca usar. É uma burrice imensa. O estudo da GV de 2007 mostra que os meninos que vão parar na FEBEM e os meninos que cometem crime, em 80% dos casos, eles não têm a figura paterna. Tá, vamos lá. Primeiro estudo, isso não é um estudo, isso é um dado. Tá? Existe uma diferença entre estudo e dado. Acho que você não sabe. Isso são dados. Para poder saber se aquela criança tem um lar estruturado ou não. E aí fala que não tem porque o pai abandonou. Não é um estudo, é um dado. Tá? Para se ter um estudo, teria que ter Vou te ensinar como é que faz um estudo, porque você não sabe. Teria que ter um grupo que foi abandonado pelo pai e um grupo que foi abandonado pela mãe e ver como esses dois grupos se comportam. Se esse grupo que foi abandonado pelo pai tiver um número maior de pessoas que cometem crime do que esse, é um estudo. Se esse grupo abandonado pela mãe tiver um número maior de pessoas que cometem crime do que esse, aí é por causa da mãe. Isso é um estudo. Ali é só um dado, não é um estudo. Tá? Então você é um burro. Aí depois vamos comprovar esses dados, vamos ver a galera que tem os dois pais, como esses números se comportam nessas comparações. Pegar assim, tantos por cento de quem tá lá foi abandonado pelo pai. Óbvio, é só o pai que abandona. E isso não quer dizer que não é porque ele não tem uma figura paterna. Não quer dizer isso. Quer dizer que é porque ele teve uma desestrutura no lar. Que poderia ser mesmo que ele ter os dois pais e um ser alcoólatra ou viciado em drogas. Seria uma desestrutura. Ponto. Entendeu? Então, assim, aprende primeiro o que é dado e o que é estudo. Para depois você vir querer usar isso. Porque teu argumento todo já acabou a partir dali. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem pra você, lamento. Chamou ela de burra, ele fala em um vídeo, tá gravado. Eu sou machista, tem que dar nome aos bois. Aí ela fala, você disse que você é machista. Aí ele, você entendeu errado. Não, e o pior, ela chega e fala assim, uma mulher chega para ele e fala assim, mas você passa essa mensagem para as mulheres. Uma mulher falou isso. Se eu passei isso para você, lamento. Não, aí você faz um paralelo. Ele acabou de dizer que movimento Red Pill contra movimento feminista é inútil, que o ideal é restabelecer a figura da autoridade masculina dentro de casa, enquanto ele afirma em vídeo que ele é machista. E aí no plano de governo dele não tem nada sobre feminicídio. O que você acha que ele vai fazer?
Gente, que moleque mimado, porque ele já tá ficando com raiva ali Ele dela. tá. E porque ele tá sendo contrariado. Que moleque mimado. Candidato, tem um vídeo que viralizou em 2021, acho que foi gravado em 20, que o senhor aparece sorrindo ali, falando para um grupo de apoiadores, de amigos, dizendo que vocês queriam entrar num bar, num estabelecimento, se vocês não entrassem nesse estabelecimento, vocês iam estuprar uma moça ali, uma colega de vocês. Queria perguntar para o senhor, eu vi esse vídeo, a gente viu várias vezes, e eu, pensando em trazer essa pergunta aqui, o senhor acha que dá para brincar com estupro? Não. Então, por o que que o vídeo... senhor Não, esse primeiro que esse vídeo não é de 2020, esse vídeo é de 2017. que viralizou em 21, né? Então, o Não é senhor que tá... viralizou uma pessoa. É o seguinte, a gente tava numa festa, a gente tava simulando que eu era um rei, era uma brincadeira, que ela estava participando. Mas então o senhor acha que dá para brincar com estupro? Foi o que eu perguntei. Sadia, você tem que deixar eu terminar. Você pediu um contexto, então deixa eu te dar o contexto. favor, Você ficar assim, adianta aí. Vou contar a história e depois você pode me retrucar numa boa. Essa história foi uma piada que eu fiz no contexto com ela presente. Uma piada que eu fiz. A pergunta dela foi: você acha que dá pra brincar com esse tema? Ele fala: não acho. Mas Foi uma piada que eu fiz numa brincadeira, ou seja, dá pra brincar com o assunto. Foi uma piada muito ruim em um ambiente privado que alguém filmou. E aí, tirando de contexto, parece que eu tô fazendo aquele comentário ou como uma piada, ou como um statement, ou como uma declaração. Mas você falou que é uma Ele falou que piada. era uma piada. Tirando de contexto, parece uma piada. Disse ele, iniciando o Dizendo contexto que era com. uma piada. Foi uma piada. E detalhe, ele falou assim, porque alguém o filmou. Ou seja, estaria tudo certo se alguém não tivesse filmado. Não, eu não. Eu tô me perguntando como ele se leva a sério. Que a pergunta foi: você acha que dá pra brincar com o tema? Não acho. Ali eu estava brincando. Aí ela vai falar: ué, então você tá dizendo que dá pra brincar? Não, deixa eu terminar. Não dá pra fazer piada com isso, mas o que eu tava fazendo era uma piada. E tiraram de contexto porque ali era uma piada. O que você tá falando? E ainda fala assim, e parecia uma piada. Tá vendo como é que vai ser muito bom o debate? Não, era uma piada muito ruim que eu me arrependo. Isso eu me arrependo. E me arrependo muito pela minha amiga Bárbara, que ela todas as vezes é usada como um porrete pra ficar dando porrada em mim. É minha amiga, me defendeu todas as vezes. Ou seja, ele não se arrepende de ter feito. Ele se arrepende de ter vazado. É isso. Você quer saber quem uma pessoa é? Procura ver como ela é quando ninguém tá vendo. Entendeu? O que ela faz quando ninguém tá vendo. E o problema é que ele é essa pessoa quando tava todo mundo vendo. Ele falou: tinha umas 30 pessoas ali, não era nem que não tinha ninguém vendo. Ele, ao invés de chegar e falar assim, não, falei merda. Eu fiz merda mesmo, falei merda. Não, aí ele fala, Era uma me piada. arrependo por conta disso. Entendeu? Não, você falou merda, pronto. Entendeu? Seria isso, mas não. Aí ele vai piorando. Cada vez que ele fala, ele se incrimina mais. Mas pelo menos ele tem a espadinha. Mas ele tem a espadinha e uma luvinha branca. Eu tava jurando que esse ano eu não ia bloquear, excluir ou me afastar de ninguém da minha família por conta de eleição. Porque todo ano de eleição eu faço a mesma coisa. Eu bloqueio todo mundo por uns 2 anos, dou um espaço de 1 ano ali sem falar com o povo, toda vez. Nessa eu falei assim, não vou fazer isso. Aí só tem um que fica postando coisa do Renan Santos. Aí surge um Renan Santos, você quer Aí, essa promessa. Eu tava entubando, gente. Eu tava entubando a galera que é que vai votar no Flávio. Mas Gente, como é que, não como vai é dar. que tem gente que vota nisso? Esse do Renan não dá. Como é que tem gente que vota nisso? Ele não consegue. Ele se contradiz em tudo que ele fala. Ele é muito delulu porque ele acha que as coisas vão funcionar do jeito que ele quer, porque ele é mimado, ele acha que todo mundo... Eu acho que ele tá vivendo nessa brincadeira de que ele é um rei desde 2017. Ele tá aí agora, ele tem a mini Excalibur. Entendeu? Então, assim, como é que tem gente que vota nisso? Me diz, eu quero muito entender. Gente, ele disse nessa entrevista com todas as palavras que o que ele fala durante a campanha dele, ele não vai fazer, que essa é só a manchete. Que é só a manchete da matéria, que o corpo da matéria vai ser diferente. Ele disse, estou enganando vocês. Não, conta pra gente, sabe por causa de quê? A gente gosta de tentar entender as pessoas. Mas tá difícil, assim, porque, assim, uma pessoa dessa, na minha visão, não deveria nem se candidatar. Tanto que nunca se candidatou antes, pra nada. Pra nada. Isso. Pra nada. É. Mas ele organizou a manifestação. Ele organizou a manifestação. As pessoas do YouTube já falam mal da gente mais do que em qualquer outra rede social, porque a gente reagiu ao Flávio. Imagina, principalmente o Renan, que só é popular entre a galera de 16 ali a 26, no máximo até os 30 anos. Ou seja, uma galera engajada no YouTube, o que eles não vão falar desse vídeo.
Gente, aguentamos, vimos quase a entrevista toda. Aguentamos. Se for xingar a gente, pelo menos assiste até o final pra ajudar E nas dá o métricas. like, E dá o tá? Se inscreve no canal. A gente vai voltar com mais react, tá? E vamos aguardar também, a gente vai fazer live dos debates, porque vai ficar maravilhoso. Façam a pipoquinha de vocês, venham comer pipoca com a gente, porque vai ter live de debate. Beijo.